Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. É com muita alegria que nós recebemos todos vocês nessa live especial, especialíssima de fim de ano. Nós, nesse ano, tivemos vários trabalhos, várias expectativas e, apesar da pandemia, o trabalho ele continuou. E graças ao empenho, ao envolvimento e comprometimento de cada um, a igreja continua no seu trabalho de ganhar almas, de cuidar de vidas, tudo para a glória do nosso Deus. A pandemia ainda permanece, ainda inspira muitos cuidados. Nós temos uma luz no fim do túnel, né? A campanha de vacinação que deve começar no próximo mês de fevereiro, mas isso só nos motiva ainda mais a continuar servindo o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não foi fácil para nenhum PGM atravessar esse vale e essas dificuldades, mas nós agradecemos a cada um que se envolveu através das transmissões, quando possível presencialmente. Agora, nesse fim de ano, nós estamos recebendo no nosso PGzão, que gostaríamos que fosse presencial, ali no sítio da nossa igreja, no sítio do Alma, mas não sendo possível, nós trouxemos uma presença especialíssima, pastor William Salgado, ele está conosco aí, vocês já estão acompanhando, então vai curtindo, vai comentando, vai compartilhando para os seus grupos familiares, de amigos e também com o seu PGM, para que todos possam participar nesse último encontro de todos os pequenos grupos da PIB de Itaperuna. Pastor William Salgado, tudo bem com você, querido? Boa noite, queridos! Graça e paz do Senhor Jesus! Meu sonho está aqui nessa live aqui, meu pastorzão. Rapaz, gostaria de ir muito nesse sítio aí, gente. Já pensou? Fazer esse PGzão nesse sítio? Muita alegria, estamos aqui. Que Deus abençoe poderosamente os amados. A Thaisa, a Rosali, a Letícia, né? A Letícia que está aí na técnica, todos os nossos irmãos e irmãs que estão participando dessa live aí, a Tatiane, que bênção, todos os irmãos aí da PIB de Itaperuna, um grande abraço. E é uma honra estar aqui com vocês, queridos. Pastor William, fala um pouco da sua vida, da sua igreja, para que alguns irmãos que não o conhecem possam conhecê-lo. A gente tem uma boa parte da nossa igreja que já te conhece, porque a nossa igreja é uma assídua frequentadora do Multiplique Nacional. No ano passado nós fomos com 37 pessoas lá, graças a Deus, 37 Uau! líderes. E no ano que vem a caravana vai se repetir, se Deus quiser. Então, uma boa parte já te conhece, mas temos alguns irmãos que ainda não te conhecem. Qual é a melhor informação do William Salgado? Amém, queridos. Eu sou o William Salgado. Aí, Joel, boa noite, pastor. Graça e paz. Esse é o Joel. Essa igreja tem profetas, hein? Agora tem o Joel, a Joyce. Então, eu sou casado com a Tânia Salgado. Completamos ontem, meu pastor, 31 anos de casado. Aí alguém pergunta assim, mas puxa vida, se vocês têm 31 anos de casado, com quantos anos vocês casaram? Muito cedo. Casamos, a Tânia tinha 18 anos, fez 19 na lua de mel e eu tinha acabado de completar 20 anos de idade. Ontem, então, nós completamos 31 anos, temos os dois filhos, a Tayane e o Lucas. Eu faço parte aqui da equipe pastoral da Primeira Igreja Batista de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Estamos aqui, estou aqui desde a minha conversão. Trabalhamos com pequenos grupos multiplicadores, na época os pequenos grupos desde 1999. Então estamos chegando no início do ano que vem a 22 anos trabalhando com pequenos grupos. Fui membro de pequeno grupo, protótipo, fui líder de pequeno grupo, fui supervisor, fui coordenador. E hoje eu e a minha esposa nós pastoreamos uma rede de pequenos grupos aqui na igreja, a Rede do Amor. E para quem tem Instagram aí, pode jogar aí PR William Salgado. E aí você pode nos acompanhar mais de perto no nosso Instagram.
Toda quarta-feira nós fazemos lives de oração de manhã e assim, muita alegria. Eu também faço parte, sou missionário voluntário da Junta de Missões Nacionais para os Congressos da Igreja Multiplicadora, para os grupos de mentoria de pastores. Mas a principal característica que eu gosto de ser chamado é de servo de Jesus. Isso é o mais importante. Os títulos, as experiências, elas são muito pequenas, pelo privilégio de dizer, eu procuro ser um servo de Jesus. Esse é meu alvo, esse é meu foco. Então, com muita alegria, nessa noite aqui, que o Espírito Santo venha falar conosco. E a primeira palavra para os líderes nessa noite é: o seu trabalho não é vão no Senhor. Você tem feito um trabalho maravilhoso, tenho certeza que você tem enfrentado lutas nesse ano de 2020 maiores do que nos anos anteriores, mas o Senhor tem contemplado o seu trabalho, o Senhor tem contemplado a sua luta, o Senhor tem assistido o seu choro, mas o seu trabalho não é vão no Senhor Jesus. Quando nós trabalhamos para Jesus, Davi, ninguém viu o trabalho de Davi, ele estava atrás das malhadas, atrás das ovelhas, ninguém via, mas o Deus Todo-Poderoso conhecia o coração do homem segundo o coração de Deus. Então, meu querido líder, que nessa noite a mão poderosa do Senhor venha aí sobre a sua vida e que você receba da parte do Senhor todo o ânimo, todo o fortalecimento para não desistir, porque o Senhor não desistiu de nós, por isso nós não podemos desistir. Nós trabalhamos para Jesus, fazemos para a honra e glória exclusiva desse Deus maravilhoso. Pastor, é de Deus essa nossa conexão. Além de todos os motivos que nos unem em Cristo Jesus, né? Ontem foi aniversário de casamento, o senhor fez 31 anos, né? Sua idade, Thiago? Mais ou menos. Eu tenho de casamento a sua idade. Muito obrigado pelo elogio. Mas ontem também, eu e a minha esposa completamos 13 anos de casamento. Então nós celebramos juntos essa data maravilhosa, hein? Casamos no mesmo dia. Só que eu casei, sim, no mesmo dia. Só que eu completo 16 de dezembro. Isso. Querido, olha só, nós vamos orar porque nós estamos muito felizes por receber você. A Bíblia está de coração aberto para você, nós estamos muito honrados com a sua presença e nós vamos orar para que Deus abençoe essa nossa liderança, para que Deus renove a força de todos nós, para que mesmo em tempos adversos, né, a gente continue dando testemunho do nosso Senhor e salvando vidas. E após essa oração, eu vou passar a palavra para o senhor, pastor William, para o senhor nos abençoar, como sempre tem feito, né, nos congressos, nas lives que nós temos acompanhado aí, tá bom? Amém, querido. Vamos orar, pessoal. Pai Santo, nós te agradecemos por este ano, porque nele nós encontramos a sua presença, a sua graça e a sua salvação. Te pedimos pela tua igreja, que ela seja fortalecida nos teus princípios, nos princípios da tua palavra. Te pedimos que o Senhor esteja usando o testemunho de cada irmão e irmã, usando nossas vidas, Pai, para alcançar os teus filhos que estão dispersos, ó Deus, sofrendo pelo mundo afora, carecendo dos teus braços e dos teus cuidados. Te pedimos pela nossa liderança, que o Senhor a faça multiplicar, florescer, ó Deus, e levar a vida de Jesus a todos os demais. Muito obrigado pela presença do pastor William Salgado, abençoe sua igreja, abençoe a sua família, ó Deus, e use a vida do teu servo para falar aos nossos corações, para edificar a tua igreja, para transformar, ó Deus, as nossas vidas. É por Jesus, o teu Filho, que oramos. Amém? Amém, meu pastor. Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado por essa oração tão poderosa. Aí entrou Gessie, é isso mesmo que pronuncia? Gessie Teixeira, o Luiz Pinheiro, olha aí. Só tem gigantes aqui nessa live, líderes dessa PIB de Itaperuna. Meu pastor, antes da pandemia,
De 2016 até a pandemia, eu tive o privilégio de conhecer praticamente quase todos os estados brasileiros, viajando pelos congressos do Multiplique, os congressos estaduais, regionais. E meu pastor, e Bíblia de Itaperuna, sabe o que eu percebi nesse tempo que eu viajei? Eu percebi um despertamento de um avivamento nesse Brasil Batista. Percebi pastores e igrejas apaixonados por Deus, voltando para os 5 princípios, voltando para a vida de oração, voltando para a chamada da evangelização discipuladora. Ah, irmão, eu percebi, assim, homens e mulheres, líderes e pastores com fome de encontrar, de ganhar vidas para o Senhor Jesus. E o pastor Roberto Silvado, nosso pastorzão, que foi presidente da nossa convenção, ele disse uma frase que marcou meu coração, que a visão da igreja multiplicadora é um novo sopro do Espírito na nossa denominação. Olha aí, minha sogra entrou aí, rapaz, minha sogra favorita. Onde eu vou, minha sogra tá junto, rapaz. E essa minha sogra é extraordinária. Sabe o que eu percebo nesses pastores, nesses líderes, pastor Tiago? Eu percebo nesses pastores, nesses líderes, paixão. Paixão por Deus, paixão por pessoas, paixão pela evangelização discipuladora, pastores motivados em alcançar suas cidades, os estados, o Brasil para Jesus. E aí eu orei, pastor Tiago me convidou e eu coloquei diante de Deus, e Deus me colocou uma palavra para ministrar. Porque falar de PGM ele é muito importante, tem o seu valor, a multiplicação, mas o efeito mais importante, na minha opinião, da visão da igreja multiplicadora, está no discipulado, no relacionamento discipulador. E nessa noite, irmãos, sabe o que eu percebo? Que PGMs que têm discipulado, relacionamento discipulador, ele tem muito mais chance de multiplicar, ele tem muito mais chance de fazer discípulos. Então, o grande segredo dos PGMs está no relacionamento discipulador. Discipulando os de dentro, discipulando, fazendo um relacionamento com os de dentro, aqueles que já têm Jesus, levando eles à maturidade e alcançando novas pessoas para Jesus. Esse é o nosso foco. Então, nessa noite, meu pastor Tiago e demais irmãos, eu quero conversar com vocês sobre um tema que mexe comigo. É falar sobre discipulado, sobre discipuladores, discípulos que inspiram. Eu quero falar de um personagem bíblico que me inspira. É claro que o maior personagem da Bíblia sempre foi, sempre será o meu Senhor Jesus. Esse é a nossa maior inspiração. Quando eu chegar lá no céu, pastor Tiago, eu vou querer ganhar um grande abraço de Jesus. E aí eu vou encontrar lá Paulo, Pedro, Moisés e tantos líderes que marcaram a minha vida, mentores bíblicos que a gente encontra nas Escrituras. Mas depois que eu ganhei um abraço de Jesus, pastor Tiago, eu vou chegar lá no meio da praça da Nova Jerusalém e vou pegar um megafone e vou falar assim: Barnabé! Barnabé! Cadê você, Barnabé? Porque o Barnabé foi simplesmente o discipulador do apóstolo Paulo. Uau! Aí você fala assim, puxa, Paulo foi um grande homem de Deus, talvez o maior apóstolo, com certeza. Mas quem é o discipulador de Paulo? O discipulador de Paulo se chama Seu José. Ué, mas como é que é isso? Na verdade o nome dele era Seu José, um levita, natural de Chipre, mas ele era tão cheio do Espírito, ele encorajava tanto as pessoas que trocaram o nome dele. Deixaram de chamá-lo de José, de Seu José, para chamá-lo de Barnabé. Então, eu gostaria de convidar você para abrir a sua Bíblia. Se você tem uma Bíblia aí por perto, depois, se você não tem, anota o texto bíblico, que nós vamos navegar um pouquinho no livro de Atos aqui, no capítulo 4, e nós vamos ver marcas, em alguns versículos, algumas marcas de discipuladores que inspiram. Algumas marcas na vida de Barnabé que me inspiram. Atos capítulo 4, versículo 34 em diante. Não havia pessoas necessitadas entre eles, está falando da igreja de Jerusalém. Por que não havia pessoas necessitadas?
porque os que possuíam terras, os que tinham bens ou casas, as vendiam e traziam o dinheiro da venda. Versículo 35, e o colocava aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Que igreja apaixonante! Uma igreja onde não tinha nenhum necessitado, porque aqueles que tinham posse, eles vendiam suas propriedades e bens e traziam aos pés dos apóstolos, e os apóstolos iam os repartindo. E aí, versículo 36, aí entra o nosso personagem. José, seu José, um levita, natural de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador. Para quem conhece um pouquinho aí das línguas originais, Bar significa filho e Nabé alguma coisa ligada com encorajamento, consolação. Então, a tradução talvez mais apropriada seria Barnabé, seria o filho da consolação ou o filho do encorajamento. Então, nós percebemos que Barnabé foi uma pessoa que vivia tanto encorajamento que ele acabou recebendo o nome de Barnabé, que é o filho do encorajamento. Que coisa extraordinária. Então, a primeira marca que eu quero deixar bem clara aqui de um discipulador que inspira. Deixa eu só acender a luz aqui de novo, queridão, porque a luz apagou. Aí, a luz apagou. Então, a primeira marca de um discipulador que inspira é encorajamento. Irmãos, ninguém quer ficar perto daquela pessoa que só fica murmurando, reclamando e desencorajando. Todo mundo quer ficar perto de alguém que está encorajando, que está querendo falar coisas boas, que está querendo nos levar a coragem, a tomar decisões em fé. Então, a primeira marca desse líder que inspira, desse discipulador que inspira, é o encorajamento. Barnabé era o filho do encorajamento. Ele encorajava tantas pessoas que as pessoas, a liderança, os apóstolos, deram o nome dele de Barnabé, que é o filho do encorajamento. Essa é a primeira característica. Versículo 37. Antes de passar para o versículo 37, eu quero fazer uma pergunta para você. Você é uma pessoa que mais encoraja ou desencoraja? Durante o dia, você está mais para encorajador ou para o desencorajador? As pessoas, quando vêem você chegando, falam assim: poxa, já vem o encorajador, olha aí quem está vindo aí. Ou as pessoas falam assim: tá vendo aquela pessoa que só vem desencorajar. Antes de ir para o ministério, eu trabalhava numa empresa. Aí um amigo meu comprou um carro novo, bonito, e eu tava lá festejando o carro dele. Parabéns, que carro que você comprou, que bênção, que Deus te abençoe. Vamos orar para que consagrar esse carro seja uma bênção na sua vida. Eu tava evangelizando aquele rapaz, e aí chega o desencorajador, meu. O desencorajador chegou perto assim, olhou bem para ele e falou assim: carro novo, hein? Vai pagar bastante prestação. Eu falei: meu Deus. Em vez de celebrar a vitória do outro, do amigo, não, vai pagar bastante prestação. E aí, para acabar rindo desencorajador, sabe o que ele fez? E é preto. Preto suja demais. Meu Deus. Irmãos, está cheio de desencorajadores lá no mundo. Você que é um filho de Deus, cheio do Espírito Santo, que você seja um Barnabé nesse tempo, um encorajador. A pessoa está sempre encorajando seus filhos, encorajando seu marido, encorajando sua esposa, encorajando seus líderes, seus liderados, seu pastorzão. Seja um encorajador como Barnabé. Essa é a primeira característica. Versículo 37. E aí o Barnabé, nesse movimento de sustentar aqueles que estavam passando por necessidade e abençoar a igreja, ele vendeu um campo que possuía e trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Segunda marca que eu vejo de um discipulador que é uma inspiração para mim é, meu irmão, o exemplo. Se ele estava querendo fazer as coisas, que as coisas acontecessem na igreja, bateu no peito e falou assim: deixa comigo. Tem gente passando necessidade. Olha, eu tenho um terreninho ali, ó. Eu tenho um terreninho lá parafraseando aí, Itaperuna. Qual que é a melhor avenida aí de Itaperuna, meu irmão? Qual que é? Avenida Cardoso Moreira.
É essa aí mesmo, é o top aí de Itaperuna, né? Então, o Barnabé tinha um terrenaço lá nessa avenida lá de Itaperuna, parafraseando, né? Mas provavelmente num bom local, e ele vendeu essa propriedade, vendeu esse campo e trouxe o dinheiro aos pés dos apóstolos. Ele era um exemplo, alguém comprometido com a obra. Irmãos, tem gente nos dias de hoje, eu não sei aí Itaperuna, mas aqui em Campo Grande, pastor Tiago, tem gente que tem um escorpião no bolso. Quando fala em oferta, quando fala em dízimo, ele põe a mão no bolso assim, o escorpião dá uma mordida nele e ele tira a mão do bolso rapidinho, porque ele não consegue ofertar, ele não consegue ser um dizimista. Barnabé não apenas era um ofertante, ele não só ofertava dinheiro, ele ofertava a vida dele, ele era um exemplo. Uma pessoa que inspira, ele é um exemplo, ele é um exemplo na devolução dos dízimos, ele é um exemplo na devolução das ofertas, ele é um exemplo de oração, ele é exemplo de homem de Deus, de mulher de Deus. Então, uma pessoa que inspira, ele é um exemplo. Essa é a segunda marca desse discipulador que inspira. Aí eu quero pedir para você pular aí, avançar um pouquinho no livro de Atos e ir lá para o capítulo 9. No capítulo 9 nós encontramos uma outra característica tremenda, uma marca tremenda de Barnabé. Capítulo 9, a partir do versículo 26. E versículo 26, aqui começa a história de Barnabé e Paulo. Então, versículo 26, você lembra da experiência que Paulo estava no caminho para Damasco, ficou cego, e aí ele jejuou, orou, Deus enviou um discípulo, ele começou a enxergar, e aí Paulo sai de Damasco e vem para Jerusalém. Versículo 26, Atos 9, 26. Quando Paulo chegou a Jerusalém, o Paulo tentou reunir-se com os discípulos, com Pedro, com João, com Tiago, com a galera ali da liderança da primeira batista, a primeira igreja ali de Jerusalém. Mas todos estavam com medo dele. Quem que é? O Saulo, o prendedor, aquele que prende os discípulos, que mata, que é aquele que consentiu na morte de Estevão. Tô fora desse aí, meu irmão, fecha a porta, que isso é laço, esse é laço, ó, chuta que é laço, porque esse aí, não, pode ser qualquer um vai se converter, mas esse aí não merece, é mentira, ele quer prender a gente aqui. Não acreditavam que fosse realmente discípulo. Versículo 27, meu irmão, é um dos versículos que eu mais gosto na Bíblia, irmão. Olha que coisa linda, versículo 27. Então Barnabé colocou Saulo debaixo do braço, bateu no peito e falou: é meu amigo, é discípulo do Senhor Jesus. Se vocês forem bater nele, não acreditar nele, joga a conta para mim. Irmãos, o que a gente aprende com isso? Que um discipulador que inspira, ele acredita nos improváveis. Quais são os improváveis de Itaperuna? Há tantas pessoas improváveis em Itaperuna, talvez o traficante, a prostituta, o assassino, pessoas que falam assim, meu Deus, eu não... Será que esse se converteu? Será que... Barnabé não tinha isso. Barnabé, meu irmão, acreditou na conversão do Saulo, colocou ele debaixo do braço, versículo 27, e levou os apóstolos, lhe contou como no caminho Saulo vira o Senhor, e lhe falara em Damasco que ele havia pregado corajosamente em nome do Senhor Jesus. Então, outra marca de um discipulador que inspira, ele acredita. Jesus acreditou em você. Jesus, meu irmão, não desistiu de você. Por que você está desistindo das pessoas? Ah, mas é muito difícil. Irmão, uma das situações mais difíceis que eu tive no meu relacionamento discipulador, eu ganhei uma pessoa para Jesus e na caminhada do relacionamento discipulador, depois de uns 2, 3 meses dessa caminhada, ele vira para mim, pastor Tiago, e fala assim, eu sou homossexual. E aí? E se você está discipulando alguém e essa pessoa virasse para você e falasse, olha, eu sou um homossexual, eu sou uma prostituta, eu sou um assassino, eu sou um traficante, eu sou alguém do mal. Então, irmãos, no primeiro momento a gente tem aquele impacto, mas Deus colocou compaixão no meu coração. Nós precisamos ter compaixão por aquelas pessoas que são os improváveis.
E hoje, eu não tenho tempo para contar toda a história desse rapaz, mas, pastor Tiago, esse rapaz que era homossexual, Deus fez uma obra tão grande na vida dele, que eu fui, alguns anos atrás, pastor Tiago, na ordenação pastoral dele, aquele que era preso ao homossexualismo. O Espírito Santo trabalhou na vida dele, Jesus libertou ele dessas correntes e Deus levou ele a ser um pregador da palavra, um pastor aqui da nossa cidade. Então vale a pena investir em prováveis. Talvez Timóteo jamais imaginaria aonde Paulo chegaria. Irmãos, talvez ninguém pudesse imaginar no mais alto sonho que Saulo, aquele que ninguém queria receber lá no culto, na reunião do pequeno grupo lá de Tiago, de João, dos discípulos, se transformaria talvez no maior apóstolo que esse mundo já viu. Mas por quê? Teve um discipulador que acreditou naquele improvável. Então essa é uma outra marca de um discipulador que inspira. Aí eu quero pedir para você avançar mais 2 capítulos aí no livro de Atos mesmo, lá no capítulo 11, onde eles saem de Jerusalém e agora o centro da obra missionária vai se transformar em Antioquia. Barnabé ele sai de Antioquia. Versículo 19, Atos 11, 19, quero fazer só uma leitura para a gente entender o contexto. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminhavam para Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando ninguém a palavra, senão somente os judeus. E havia entre eles alguns homens chíprios e cirenenses, os quais entrando em Antioquia falaram aos gregos anunciando o Senhor Jesus, e a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Versículo 22, e chegou a fama destas coisas ao ouvido da igreja de Jerusalém. Não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha Instagram, meu irmão, não tinha TV a cabo, não tinha jornal nacional, não tinha nada. Mas um burburinho tremendo chegou lá em Jerusalém. Lá em Antioquia, olha, está acontecendo um avivamento, muita gente está se convertendo, a mão do Senhor está sobre aquele lugar, olha, os gentios estão se convertendo. E a fama dessas coisas chegaram aos ouvidos dos apóstolos. E aí, versículo 22, o que eles fizeram? Quem que é o cara que vai lá em Antioquia? Quem é aquele que é o encorajador? Quem é aquele que acredita nos improváveis? Quem é aquele que é exemplo? Barnabé. Barnabé, eu fico imaginando a conversa de Tiago e Pedro com Barnabé. Barnabé, olha, rapaz, a gente ouviu falar que lá em Antioquia o fogo está caindo, rapaz. Está acontecendo um avivamento, parece que os gentios se converteram. Barnabé, o que a gente faz? Quem que a gente envia para lá? Barnabé bate a mão no peito de novo e fala assim, deixa comigo, é o meu sonho ir para Antioquia. Quarta característica, quarta marca de um discipulador que inspira, disponibilidade, irmãos. O discipulador que inspira está sempre disponível. Irmão, como é difícil o pastor Tiago às vezes chega lá na igreja e fala assim, irmãos amados, os irmãos amados aqui da PIB de Itaperuna, nós precisamos fazer um trabalho lá em tal lugar, quem pode nos ajudar? Cri, 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 ninguém quer ajudar. Não é verdade isso, tá, irmãos? Isso não acontece na PIB de Itaperuna, mas acontece em muitas igrejas. O líder do PG fala assim, irmãos, essa semana preciso fazer uma visita lá para o senhor José, quem pode comigo? Ninguém está disponível, nós vivemos na era da indisponibilidade. Alguém fala assim, pastor Tiago, deixa eu olhar aqui na minha agenda se eu tenho aqui algum horário, pastor, para atender isso aqui. Pastor, talvez em 2032, no dia 5 de março de 2032, depois que eu casar, depois que eu fazer meu pós-doutorado, depois que eu me transformar quase em anjo, pastor Tiago, aí eu estarei disponível para fazer a obra. Meu irmão. Barnabé não era assim não, Barnabé falou assim, é para ir para Antioquia?
deixa comigo. Talvez o pastor está lá no púlpito, o pastor Tiago está lá no púlpito. Irmãos, precisamos de alguém ali na porta ali para receber aquela pessoa, meu irmão. Seja um Barnabé. Esteja sempre disponível, irmãos. Ah, queridão, uma irmã hoje me ligou e falou assim: William, preciso que você faça uma oração agora. É para já, meu irmão, fazer oração é para já, vamos orar. Mandei um áudio. Ah, querido, como é que você respondeu? É para já, irmãos. Se eu não posso fazer agora, nesse momento, vou levantar outro. Irmã, pode ser daqui de 10 minutos, 15 minutos, não posso agora, pode ser alguém, mas irmãos, nós precisamos ter um DNA nas nossas igrejas, nos nossos PGMs de disponibilidade. E enviar um Barnabé para Antioquia. Versículo 23, meu querido, outra característica, o qual quando chegou viu a graça de Deus. Irmão amado, tem gente que vai visitar um PGM, vai visitar alguma igreja, em vez de ver a graça de Deus, ele só vê desgraça. Ah, mas aqui tem defeito. Ah, aqui tem isso, aqui tem aquilo outro. Irmãos, com certeza aquela igreja só tinha novo convertido, só gentil, só pagão, alguns chíprios e sirenenses convertidos. O resto, irmão, era tudo gente problemática. Com certeza era uma igreja com muitas falhas. O que Barnabé viu? A graça do Senhor Jesus. Tem pessoas que não conseguem ver a graça do Senhor na casa, no casamento, no PGM, na igreja, no culto, irmãos. Irmãos, tira esse óculos que só vê coisa errada e coloca o óculos da graça do Senhor Jesus. Começa a enxergar as pessoas com óculos da graça. Começa a enxergar o seu pastor com óculos da graça. Oh, meu queridão, o qual quando chegou viu a graça do Senhor, viu a graça. É isso, irmãos. Uma pessoa que inspira, um líder que inspira, um discipulador que inspira, um discípulo que inspira, ele está sempre vendo a graça do Senhor Jesus. E outra característica, e se alegrou. Irmãos, eu já fui em reunião de PGM, que culto fúnebre é mais alegre. Misericórdia, irmãos. Um discipulador que inspira, um líder que inspira, ele é alegre. Olha o pastorzão Tiago aí, ó. Olha a alegria dele. A alegria do Senhor é nossa força. A alegria é fruto do Espírito. Irmãos, receba da alegria do Senhor. Irmãos, teu nome está escrito no livro da vida. Ah, Jesus, se voltar hoje, vai te buscar. Jesus perdoou todos os seus pecados. Por que você vive debaixo dessa tristeza, meu irmão? Não deixa a pandemia, meu irmão, roubar a alegria que Jesus quer derramar no seu coração. Não deixe que os problemas, meu irmão, sufoquem a sua alma. O Senhor quer renovar a tua alegria nessa noite. Barnabé, quando chegou lá, meu irmão, viu a graça do Senhor. Quando a gente vê a graça, quando nós olhamos tudo pela graça do Senhor Jesus, pelos olhos da graça do Senhor Jesus, não tem como nós não nos alegrarmos, porque a nossa alegria é no Senhor. A nossa alegria não é nas circunstâncias, a nossa alegria não é porque o PGM batizou, não é porque o PGM multiplicou, não é porque teve... Meu irmão, nossa alegria não está baseada no sucesso, no fracasso. Nossa alegria está baseada porque o Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo, já morreu lá na cruz do Calvário, morreu por mim, por você, já ressuscitou e vai voltar para buscar a igreja dele, queridão. Por isso, querido, se alegre, seja a pessoa mais alegre de Itaperuna. As pessoas te verem aí na cidade e falam assim: o que aconteceu com esse figura? Será que ele bebeu? Não, meu irmão, bebi nada não. Não vos embriagueis com vinho que é contenda, mas enchei-vos do Espírito. Ah, meu queridão, assim era Barnabé, se alegrou. E aí, queridão, aí ele começou o trabalho dele. Próxima característica. E encorajou a todos que permanecessem no Senhor com propósito de coração. Quando você vê que alguém está fraquejando, não critica não, meu irmão, não aponta o dedo. Seja um Barnabé, seja um encorajador. Ele começou, olha, fica firme no Senhor. Se Barnabé tivesse nessa live aqui, meu queridão, eu tenho certeza que Barnabé ia falar assim: olha, o teu trabalho não é vão no Senhor, você pode todas as coisas naquele que te fortalece, o Senhor é teu pastor e nada te faltará. Olha, meu queridão, não desista, não desista. Esse era o Barnabé, o encorajador. Por isso, queridão, que você seja um encorajador, que a PIB de Itaperuna seja a igreja mais encorajadora da região do Rio de Janeiro, irmãos. Que seu PGM seja o PGM mais alegre, mais encorajador.
da cidade de Itaperuna, em nome do Senhor Jesus. Quero pular aqui o versículo, ir agora para o versículo 24. Aqui tem outras marcas de Barnabé. Era homem de bem, olha aí. Um discipulador que inspira é uma pessoa do bem, não é pessoa do mal. Cheio do Espírito, meu irmão. Seja cheio do Espírito Santo, cheio de fé. Outra característica desse discipulador que inspira. E muita gente se uniu ao Senhor. Versículo 25, outra característica desse discipulador. E partiu Barnabé para Tarso, para buscar quem? Saulo. Quem que ele foi buscar? Saulo, porque a igreja de Jerusalém tinha mandado uma passagem só de ida para Paulo ir lá para Tarso. Mas vai embora, tá, Saulo. Mas não volta não, que você dá muito trabalho aqui para nós. Então uma passagem só de ida, primeira classe aí na Latam, para você ir lá para Tarso, mas não precisa voltar não, tá? Ó, seu passaporte está vencido, não volta não, aqui nós não queremos você. Diz alguns estudiosos que Paulo ficou aproximadamente quase 14 anos longe da igreja de Jerusalém. Alguns falam mais, outros menos, mas no mínimo aí, irmãos, próximo de uma década longe da igreja de Jerusalém, porque os irmãos de Jerusalém não estavam muito afim, não, porque Paulo dava muito trabalho. E alguns outros teólogos, eu já li algumas versões, né, algumas especulações, assim, dizendo que ele começou a fazer a obra do Senhor, mas ali ele já estava ali desanimado, Paulo. E aí, queridão, guarda essa. Uma outra marca de um discipulador que inspira, ele é um restaurador de soldados feridos. Tem muita gente ferida dentro da igreja, fora da igreja, em Itaperuna, no Rio de Janeiro, no Brasil, no mundo. Tem muitos irmãos, se Barnabé não fosse buscar Paulo lá em Tarso, queridão, talvez nós não teríamos essa história tão linda a partir do capítulo 11, da ação do Espírito na vida de Paulo, irmãos. Alguns falam assim, não, talvez Deus usaria outra pessoa, é verdade, mas usou quem? Barnabé, que Deus use você para restaurar os soldados feridos. Há tanta gente afastada, tanta gente machucada, tanta gente, irmãos, que o IBGE diz que talvez o número de desigrejados seja mais ou menos o mesmo tamanho daqueles que estão dentro das igrejas. E Barnabé foi lá buscar o queridão Saulo para ser o seu ajudador. Ah, queridão, para mim terminar, eu quero falar do versículo 26 aqui. E aí Barnabé trouxe Paulo, e sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja, e ensinaram muita gente. Em Antioquia, os discípulos, pela primeira vez, foram chamados de cristãos. Não foi em Jerusalém, não foi em Éfeso, não foi em Tessalônica, não foi em Corinto, meu irmão, foi em Antioquia, o primeiro lugar que a sociedade, as pessoas da cidade, olhavam para os cristãos, olhavam para os discípulos de Paulo e Barnabé e diziam para eles, vocês são cristãos. A tradução original do grego para o português, irmãos, não fica boa, porque seria mais ou menos assim, pequenos cristos. Já pensou você chamar um cristão de um pequeno Cristo? Então a transliteração que usaram é cristãos, mas a tradução real quer dizer que cada um daqueles cristãos se pareciam tanto com Jesus que eles eram considerados como pequenos cristos na cidade de Antioquia. Que você em Itaperuna, as pessoas olhem para você e vejam Jesus na sua vida. Que o seu PGM se pareça com Jesus. Que a PIB de Itaperuna se pareça com Jesus. Que as pessoas da cidade olhem para vocês e digam, de fato, essa igreja se parece com Jesus. Um discipulador que inspira, ele não simplesmente, irmãos, guarda isso. Um discipulador que inspira, ele não simplesmente se parece com Jesus, mas ele leva os seus discípulos, e os discípulos dos seus discípulos, e os discípulos dos seus discípulos, dos seus discípulos, dos seus discípulos, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava geração, a se parecer com Jesus. Porque aqui era uma igreja inteira que se parecia com Jesus. Ah, irmãos, não desista. Não desista do teu chamado. Não desista desse PGM que Deus te deu. Não desista dessa pessoa que Deus colocou na sua vida. Meu querido, faça como Barnabé, se necessário. Barnabé, irmãos, pegou... Eu falei da Latam, mas é brincadeira, irmãos. Provavelmente ele chegou lá de navio em Tarsus. Provavelmente ele chegou de navio. Provavelmente. Ele pagou, tirou dinheiro do bolso. Ele foi lá, viajou dias para resgatar o Paulo e para dizer, eu quero que você seja o
meu líder em treinamento lá em Antioquia. Nós vamos discipular. Eu fico imaginando a conversa de Barnabé e Paulo. Paulo, olha, muita gente se converteu em Antioquia. Ah, mas ninguém gosta de mim. A igreja de Jerusalém não quis que eu voltasse, me mandaram para cá e não. Não, Paulo, mas não é em Jerusalém, é em Antioquia. Ah, mas eles também não gostam. Paulo, vamos comigo. Vamos lá, vamos liderar o PGM, Paulo. Vamos fazer discípulos. Vamos avançar lá em Antioquia, Paulo. E aí talvez depois a gente pode sair para outras cidades, outros países. Vamos ganhar outras nações para Jesus, Paulo. E aí, queridão? E esses dois revolucionaram a cidade de Antioquia. E lá no capítulo 13, o Espírito Santo aparta eles para a obra missionária. Ah, irmãos, vale a pena investir em discípulos, vale a pena investir em relacionamento discipulador, vale a pena investir em PGMs, que nesse final do ano, meu irmão, hoje nós estamos no dia 17, quase dia 18 já, então faltam aí aproximadamente 12, 13 dias para acabar o ano, que nesses 12, 13 dias, meu irmão, você busca o Senhor, você tira um tempo para buscar o Senhor, restaurar a sua intimidade, e que você comece o 2021 como o primeiro dos melhores anos na sua vida, na sua família, na sua casa, no seu PGM, e que você, meu queridão, nesse ano 2021, no meio da pandemia, com vacina ou sem vacina, meu irmão, que você seja um Barnabé aí em Antioquia, Itaperuna, que Itaperuna seja a verdadeira Antioquia aí do Rio de Janeiro, que aí seja uma base missionária para enviar missionários, discipuladores para o mundo todo, que você seja um parceiro aí do pastorzão Tiago, que se você não é um líder de PGM ainda, que você ore e fala, Senhor, que eu tenha disponibilidade de Barnabé para aceitar a liderança de um PGM. Se você não tem um relacionamento discipulador ainda, seja disponível como Barnabé para discipular pessoas. Que Deus te abençoe, que a unção sobrenatural do Espírito Santo esteja aí sobre vocês. Eu quero orar, quero tirar um tempinho de oração. Papai, muito obrigado por esse tempo precioso, porque eu sei que há muitos irmãos e irmãs muito preciosas do outro lado aí dessa live, alguns chorando, alguns dizendo, puxa, eu preciso acertar minha vida, outros dizendo, puxa, era isso que eu precisava ouvir, e outros se arrependendo dos seus pecados. Eu sei que o Espírito Santo está fazendo uma obra poderosa agora, nos corações, levantando esses irmãos, oh Deus, para um novo tempo, papai, que a pandemia, que as dificuldades, oh Deus, o afastamento, o isolamento social, o uso de máscara, pai, os riscos, não venham impedir os teus sonhos e projetos na vida de cada irmão que está participando dessa live, daqueles que não estão participando ao vivo, mas participarão depois, vão assistir depois. Pai, Deus, faz aquilo que o Senhor fez em Antioquia, faz em Itaperuna, faz na PIB de Itaperuna, levanta Barnabés e Saulos nessa igreja, discipuladores, líderes que vão discipular, ó Deus amado, e a cidade de Itaperuna venha reconhecer que, de fato, a membresia, os discípulos, são de fato parecidos com Jesus, papai. Que essas marcas de Barnabé sejam achadas em nós, papai. Nós queremos ser parecidos com Barnabé, porque Barnabé era parecido com Jesus. Oh, Deus amado, nós queremos, papai. Cada uma delas, nós pedimos nessa noite, nós pedimos, oh, pai, eu peço para mim e para os meus irmãos, que nós sejamos de fato encorajadores, que nós sejamos exemplos, papai, que nós possamos acreditar nos improváveis, que nós, paizinho querido, tenhamos disponibilidade, que nós, paizinho querido, possamos olhar tudo pela graça, sermos alegres, sermos encorajadores, exortadores, papai, sermos homens e mulheres de bem, cheios do Espírito Santo, cheios de fé, que sejamos restauradores e soldados feridos, e que de fato não somos nós, mas os nossos discípulos, de fato sejam reconhecidos como verdadeiros cristãos nesse mundo em trevas, Pai. Pai, muito obrigado por esse tempo tão precioso. Abençoa o pastor Tiago. Que privilégio estar aqui com ele. Eu vejo as marcas de Cristo. Eu vejo as marcas de um discipulador que inspira na vida dele, papai. A alegria, eu vejo a alegria dele, a disponibilidade, o investimento. Ele querendo fazer discípulos, papai. Muito obrigado. Abençoa a cidade de Itaperuna. Abençoa as autoridades da cidade de Itaperuna, do Rio de Janeiro. Faz uma obra nesse estado, papai. Esse estado tão lindo. Papai, que o Rio de Janeiro não seja conhecido pelas suas belezas naturais, mas que ele seja conhecido pela manifestação dos discípulos do Senhor Jesus. Pai, muito obrigado por esse tempo precioso, em nome de Jesus. Amém. E amém, meu pastorzão. Amém, querido. Brigadão, hein? Olha, essa palavra veio de Deus.
porque a igreja precisa, né? Não pode esquecer da sua missão na terra de ser luz, de levar a vida de Deus para as pessoas, de cumprir a grande comissão, né? A grande comissão que Jesus nos deixou de fazer discípulos. E como o pastor bem disse, essa é uma responsabilidade e um privilégio individual. Enquanto o pastor falava, as pessoas foram comentando aqui e lembraram que Barnabé ganhou Paulo, né? E Paulo ganhou Timóteo. E Timóteo deveria ganhar homens fiéis. E esses homens fiéis ensinar a outros também, né? E essa corrente do evangelho chegou até aí, chegou até o Mato Grosso do Sul, chegou em Campo Grande, chegou em Itaperuna, e não pode parar, não é isso? Precisamos alcançar ainda muitas vidas. Amém, meu pastor. Meu sonho é que isso, 2 Timóteo 2, 1, 2, né? Que de Isso, mim, que eu visse entre muitas testemunhas, confia a homens fiéis e idôneos, que também transmitam a outros, e outros, e outros, e outros, até o evangelho chegar aqui no Brasil. sim, sim. E se a igreja desenvolver ainda mais essas marcas, né, que o pastor mencionou, de alegria, de graça, isso vai mostrar ao mundo a diferença que há no Evangelho, né? A diferença que há na vida com Cristo. Vamos trabalhar, vamos orar para que essa alegria e graça possa contagiar ainda muitas vidas, né? Amém, meu pastorzão. Ó, o Davi Suzano tá aqui com a gente, ó. Eu fiz uma Opa, live com ele, se eu não me engano, alguns meses atrás aí, ó. Que sim. benção. E ele foi o canal de chegarmos até o Senhor, tá? Ah, olha aí, ó. Rapaz, são poucas pessoas que eu conheço que têm o nome de cidade, né? O Davi Suzano tem esse privilégio, né? Que tem uma cidade na Grande São Paulo que chama Suzano, né? Isso. Você tem um nome, né? Tiago, William, não tem, meu irmão, mas ele tem. O sobrenome dele é uma cidade, né? São poucas pessoas que conseguem um negócio desse. É um privilégio. Pastorzão, muito obrigado por participar dessa live da PIB de Itaperuna. Muito obrigado por abrilhantar o nosso PGzão. A sua palavra veio como um renovo para a nossa igreja, para todas as pessoas do PGM, para a liderança, para todo mundo, tá bom? Que Deus abençoe grandemente sua vida, sua igreja e a sua família. E nós estaremos sempre Amém. orando por vocês para que Deus continue abençoando. Amém, queridos. Estamos à disposição. Que Deus abençoe vocês. Feliz Natal, feliz Ano Novo e que 2021 seja o primeiro dos melhores anos da vida de vocês. Com pandemia, sem pandemia, com vacina, sem vacina, mas com Jesus, porque quem tem Jesus tem tudo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então que 2021 seja o primeiro dos melhores anos da vida de vocês. Estamos sempre à disposição dos amados. Amém, querido. Muito obrigado, tá bom? Nós também queremos agradecer a todas as pessoas que participaram dessa live, desse PGzão. Eu peço a você que compartilhe esse link com seu grupo familiar, grupo de amigos, grupo do trabalho. PGM, então, nem se fala, né? É fundamental que você compartilhe isso com os ministérios da igreja, para que todos possam ser abençoados por essa palavra, que veio de Deus. E você sabe disso. A palavra veio de Deus e vai ficar gravada no nosso coração. Ela não volta vazia jamais. Tá bom? Muito obrigado pela presença de todos. Só lembrando, antes de encerrar a nossa transmissão, que no próximo domingo à noite nós teremos a nossa celebração natalina, o musical do Natal. Então, você é convidado para participar conosco, lembrando que para estar presente no templo ali é preciso que você faça a sua inscrição e se você não puder estar presente, não deixe de assistir o musical na sua casa, com a sua família, mas conectado com o culto, como se você realmente estivesse ali celebrando ao Senhor, celebrando o nascimento do nosso Salvador. Bom, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Pastor William, um grande abraço. Um abraço, meu queridão. Forte abraço.
Agradecendo também a Letícia, que fez o meio de campo. Sem ela, talvez pastor William e eu ficaríamos no meio do caminho, né? Mas a Letícia, como sempre, disponível, né? Como o pastor disse, ela ajudou muito para que essa transmissão pudesse acontecer. Um grande abraço, que Deus continue protegendo e direcionando a sua igreja. Até mais, pessoal.